Boa tarde a vocês que nos acompanham através da nossa web TV para mais um Desafio YouCat. Todos os sábados, né? Sábados, às 16 horas, estaremos com vocês aí de casa. Eu me chamo Mariana. Me chamo Larisa. Me chamo André. E nós estaremos apresentando e também aprendendo junto com vocês através do nosso YouCat. No programa de hoje, né, especial, claro, já entramos nesse clima de quaresma, porém a gente está muito inflamado com o Festival de Jovens, que acabou de terminar. E todas as pessoas que participaram. Foi um festival belíssimo, belíssimo. Com show, com várias formações. Eu tenho certeza que vocês aí de casa estão com o coração inflamado. E com a certeza da verdadeira liberdade, da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É verdade, Mariana. Foi um retiro muito bom, né? Foi um festival incrível. Meu Deus, o festival de jovens. Jovens todos vivos, alegres, com disposição, com animação e todos com essa vontade, esse desejo de profundidade de Deus. É verdade, Mariana. E para a gente poder continuar inflamado com esse tema da gloriosa liberdade do Filho de Deus, nós vamos novamente falar desse tema nesse dia de hoje no programa e vamos falar um pouco sobre o que é a liberdade. Nós vamos conseguir, vamos aprender o que significa a liberdade para nós jovens. E o que o YouCat vai nos trazer sobre a liberdade, já que a gente abordou tantos temas durante o festival sobre a liberdade, a gente teve a curiosidade de saber o que o YouCat traz sobre a liberdade. Então, sejam bem-vindos, né, Luciane e Vitor, participaram do nosso festival e também continuam conosco no YouCat. E o que vocês acharam do Festival de Jovens? Boa tarde para você que nos assiste nesse mais um Desafio YouCat. E Mariana, para mim o Festival de Jovens é sempre ter esse encontro pessoal com Deus, ter esse avivamento com Deus. O Festival de Jovens foi o que me fez anseiar pela comunidade, né? Foi o que me fez dar esse primeiro sim para vir morar na comunidade em 2019 e refazer esse Desafio YouCat. Esse Festival de Jovens para mim foi esse reavivar do meu amor pela comunidade, do meu amor por Cristo, né? Então foi isso mais o meu Festival de Jovens. Amém. Luciane participou. Participei. Para mim o Festival de Jovens foi de verdade como um encontro profundo com o nosso Senhor, né? Então sempre que eu participo de um Festival de Jovens parece que eu renovo cada vez mais a minha fé como jovem. Mas também foi aprofundar muito no tema sobre a liberdade, né? Que nos deram todos os formadores. Então já quero agradecer a todos os formadores que nos ajudaram a aprofundar verdadeiramente no tema da liberdade. Mas e para você, Mariana? Olha, para mim o Festival de Jovens é um festival muito importante, né? Até porque foi através desse festival que eu conheci a comunidade, fiz meu ano sabático e eu estou aqui. Só que tem uma coisa especial, né, nesse festival. O tema do festival é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E a palavra liberdade, né, é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia, né? Eu quero ser livre, ou então eu não sou livre, eu vou em busca da minha liberdade. Mas você de casa sabe o que realmente é a liberdade? A gente usa essa palavra da forma correta. E é muito importante que o tema do nosso ano, além do festival, é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, durante todo esse ano, nós iremos ver, né, através da nossa web TV, das formações, dos nossos retiros, que tudo vai ser voltado para esse tema da liberdade e essa verdadeira liberdade, né, através dos olhos de Cristo. O que é a liberdade? Será que é isso que você vê? Será que é isso que você sente, busca, procura? Então, a gente também, através do YouCat, a gente vai tirar as dúvidas, né? O que o YouCat fala através da liberdade. E como a Mariana falava, né? Muitas vezes nós jovens e até mesmo os adultos nós falamos, mas referindo-se aos jovens, né? Muitas vezes os jovens falam, eu quero sair de casa, eu quero ser livre, deixar meus pais, eu vou ser muito melhor sem eles. Mas muitas vezes a gente é muito mais livre em casa, com a obediência aos nossos pais, o respeito, do que lá fora. Porque lá fora nós vamos criar um outro, aí quando estivermos lá fora nós vamos dizer, como era bom estar em casa, como era bom, eu era mais livre de casa, porque a gente vai acabar sendo escravo do mundo. E o filho é livre na casa do pai. Mas também nós, muitas vezes, a gente tem que ter a certeza de que a liberdade, eu também li um texto que fala que a liberdade é a responsabilidade. Então, além de fazer a vontade de Deus também, que é liberdade, mas é ter responsabilidade. E nós, jovens, eu deixo isso também uma deixa para vocês, não confundirmos com a libertinagem. Porque a libertinagem, sim, é fazer as coisas que o mundo nos proporciona, né?
sair de casa, porque eu não gosto dos meus pais, porque eu vou ir pra festa. Isso não é de verdade uma liberdade, isso é uma libertinagem. Então, tomem cuidado também com aquilo que vocês anseiam ser liberdade. Isso é uma fuga. Muito bom. E hoje agora vamos trabalhar, né, conhecer o que o YouCat nos ensina sobre a liberdade, né? Então, convido vocês a olhar a questão 286, que nos fala o que é a liberdade e para que existe. E o YouCat nos ensina que a liberdade é a possibilidade concedida por Deus de poder agir totalmente por si próprio. Quem é livre não age por determinação alheia. Deus criou-nos como pessoas livres e quer a nossa liberdade para podermos optar de todo o coração pelo bem, pelo mais alto bem, ou seja, por Deus. Quanto mais participamos do bem, mais livres nos tornamos. Muito bonito, né, o que o YouCat nos ensina, e para mim a liberdade ela tem muito a ver com o amor, né? Então Deus nos amou tanto que nos deu algo que de mais valioso que Ele tem, que é a liberdade. É isso que nos faz sermos semelhantes a Ele, né? Se nós temos a opção de ser livres, de optar pelo nosso desejo, então isso é o que Deus nos dá de mais valioso. Então, quando a gente entende esse presente que Deus nos deu, é muito interessante saber isso, porque quando nós começamos a querer entender o que é a liberdade, nós vamos entender que liberdade, como a Luciane falou, não é fazer o que eu quero, e sim eu fazer a vontade de Deus. E nós sabemos, né, estudamos no YouCat, estudamos isso também aqui no ano sabático, no ano Dom Bosco, que como a Luciane nos falou, né, ser livre não é ter libertinagem, senão a gente não pode confundir isso. E como nós aprendemos no YouCat, no ano Dom Bosco, no ano sabático, que Deus ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Então, quem sou eu para duvidar o que Deus acha que é melhor para mim? Né? Então, por isso que a liberdade é fazer a vontade de Deus, porque sabendo que Ele sabe de todas as coisas, então, para mim, é fazer a vontade dele, que eu vou ser verdadeiramente livre e não fazer a minha vontade. E outra coisa, né? A liberdade, ela anda lado a lado com a responsabilidade. Você é livre de decidir todas as suas escolhas, mas você tem que ser responsável de ir até o fim com as consequências das suas escolhas. Eu escolhi viver assim, viver uma vida assim, sem se preocupar, sem nada. Mas vão vir as consequências e você não pode fugir das consequências, porque a sua liberdade te traz responsabilidade. Não tem como separar a liberdade da responsabilidade. E completando o que vocês dois falavam, né, sobre a liberdade e a responsabilidade, né? E nesses 3 meses finais do ano sabático, é exatamente isso que a gente procura viver, né? Porque é um momento de descobrir a vocação. E para você descobrir sua vocação, você tem que ser livre naquilo que você está decidindo, né? E você tem que aceitar as responsabilidades com que vai vir essa vocação que o Senhor te chama, mas você também tem que amar, primeiramente, né? Então, para mim, a liberdade é fazer a vontade de Deus. É principalmente isso, fazer a vontade de Deus. E nesse tempo de quaresma a gente vai meditar, né, todos os 40 dias que Jesus estava, né, no deserto, mas também todo o sofrimento de Cristo durante a Semana Santa. E é um exemplo de liberdade, né, que Cristo foi livre de fazer a vontade de Deus. A Virgem Maria também foi livre de fazer a vontade de Deus. A gente vê nos exemplos dos santos toda a liberdade de fazer a vontade de Deus. Só uma deixa, Mariana. Perdão. Mas também a liberdade é incrível, porque eu não sei vocês, mas pelo menos antes de fazer o ano sabático, de morar na comunidade, vocês que me conhecem, sabem que eu era acolhida na comunidade, mas a sensação, eu achava que vivia uma liberdade quando eu fazia as coisas como ir pra festas, e, enfim, achava que isso era liberdade, mas era incrível porque isso não me trazia total felicidade. Aquilo deixava um vazio. E a liberdade, quando ela é feita na vontade de Deus, da forma certa, ela te traz uma sensação de felicidade tão boa. E Larissa, e a liberdade para você? O que fica forte no artigo do YouCat, mas também desse Festival de Jovens esse ano que a gente vai falar da liberdade? Então, o tema desse ano, ele é muito rico, porque o nosso carisma, a cada ano, ele vive, como vocês sabem, um tema específico, que vem abordado também no Compêndio Lexio Divina. Então, o nosso fundador, ele trouxe um conteúdo muito rico para nós durante esse ano. E nesse contexto de quaresma, é muito interessante ver também, como os nossos jovens falavam, que há uma luta diária, né? E a liberdade, ela é essa luta, esse conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus. Mas Deus, ele não vai eliminar, ele vai purificando e depois há uma união das vontades. É interessante porque no nosso compêndio, o nosso ícone, que é muito curioso, né? A gente fica com curiosidade para saber o que aquele ícone ele quer dizer, porque o ícone, ele é escrito.
Então tudo tem um significado. Então quando a gente vai pesquisar e saber qual é o significado do nosso ícone, é a luta de Jacó. E é muito interessante porque no ano sabático, né, tem essas lutas, esses combates que são normais, porque é a minha vontade ferida, mas a vontade de Deus que tem que prevalecer. Mas Deus, Ele quer a união das vontades. Então, para mim, ficou muito forte nesse tempo de quaresma esse caminho, né, de purificação e de buscar essa união. E o Festival de Jovens também foi muito interessante porque abordou também esse tema de uma forma jovem no nosso contexto. Então, meu Deus, quantos temas interessantes, né? E quanta juventude pôde ser despertada e também iluminada. E é isso, né? O nosso YouCat também traz palavras bíblicas, palavras de santos, e a palavra de Deus que a gente meditou hoje nos mostra que é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Então, São Paulo, ele nos traz esse belo conteúdo denso, né? Que ele vai falar sobre Cristo que nos libertou. Então, no nosso compêndio também tem uma frase do nosso querido diácono que ele vai dizer que o grande dom de Deus foi o seu Filho, e é Cristo que vai nos libertar. Então, Cristo é, de fato, o nosso grande libertador. Ou seja, a verdadeira liberdade só vem através de Cristo. Assim como o Larissa enfatiza, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós podemos ver, né, que durante toda a catequese da nossa vida, a gente lembra, né, que nós éramos desses escravos do pecado, escravos da vontade. Claro, é uma luta diária, né? A gente ainda tem inclinações para algumas coisas. E se a gente for realmente fiel naquilo que Deus nos dá, nós seremos libertos e seremos livres, né? Seremos libertos, livres, para a gente fazer a vontade de Deus e seguir nesse caminho. Então, é Cristo, através de Cristo, que nós ganhamos essa verdadeira liberdade. Sem Cristo não é liberdade. Você pode pensar que mas não é. É Ele que nos dá essa verdadeira liberdade. É importante também ressaltar, né, que o nosso diácono, nosso fundador diácono Jorge, ele nos ensina no seu ensino da introdução do compêndio que a liberdade, ela só é de fato liberdade quando ela é para o outro, né? Então também é um tema muito importante a gente poder conversar também, porque eu só sou livre se eu me dou para o outro, né? Como o próprio Cristo nos ensinou, ninguém me tira a vida, eu dou-a livremente, né? Então é importante a gente também ter essa consciência, porque quanto mais a gente acaba se confundindo o que é liberdade, nós nos tornamos individuais, né? Então a gente ter esse sair de fazer a vontade do outro, né? De ajudar o outro, ajudar o nosso próximo, a gente mostra realmente nossa liberdade, porque fazer as nossas vontades é muito simples, né? Não faz muita força, mas a gente justamente decidir ajudar o próximo, isso sim é um ato de liberdade, de eu poder falar não para mim e sim para Deus. Amém. E o YouCat também, ele nos dá várias perguntas para a gente fazer esse exame de consciência. E hoje a gente trouxe algumas perguntas para vocês de casa anotarem e fazer esse exame depois de um festival de jovens que foi muito profundo, foi muito dinâmico, mas sem deixar de ser profundo, falando do tema da liberdade. Depois do nosso compêndio, né, que vai trabalhar toda essa liberdade. E depois desse programa, né, que o YouCat nos fala, nesse artigo 286 sobre a liberdade. Nós trouxemos algumas perguntas para vocês anotarem, vocês aí de casa, e fazerem esse exame de consciência. Eu realmente sou livre? Eu realmente sei o verdadeiro significado da liberdade? Então, Larissa, você pode falar, né, as perguntas para o pessoal de casa e anotando e também partilhando no chat e rezar, levar para acompanhamento. Se você não tem acompanhador, vai ter o link do acompanhamento espiritual. Logo seu, né? Muito importante. E você tem que procurar o seu acompanhador para você também entrar nesse caminho de liberdade. Então, esse guia de estudo, que é muito caro a nós, ele vai nos trazer 4 questões. E também nos ajuda a meditar e a bem trabalhar esse tema. A primeira, Mariana, qual é o seu maior sonho quando se trata de liberdade? Gostaria que Mariana também partilhasse um pouco sobre essa pergunta conosco. Bom, como eu disse, como a gente falou, né, essa verdadeira liberdade vem através de Cristo. Talvez antigamente meu maior sonho de liberdade, quando eu era mais nova, era o sonho de qualquer pessoa, né, de ser livre,
sair de casa, conquistar nossas coisas, mas Cristo não estava presente nos meus planos. Hoje, para mim, essa verdadeira liberdade consiste em, primeiro, a união total a Cristo. Eu só posso viver essa liberdade se eu viver essa união total a Cristo. E essa união eu só vivo a cada dia buscando. Então, para mim, o que consiste a verdadeira liberdade é, primeiro, buscar essa união completa a Cristo, para que assim eu viva uma verdadeira liberdade interior, uma liberdade na comunidade, sendo missionária, mas primeiro buscando a união total a Cristo. Para mim, né, tem muito a ver com aquela passagem de São Paulo, né, quando ele cai ali no Damasco, e ele fala para o Senhor, né, Senhor, o que queres que eu faça? E antes, né, de conhecer a comunidade, eu nunca me fiz essa pergunta. Então, para mim, a liberdade ela tinha a ver com o negócio, né? De eu ter o meu negócio próprio, poder ter minha autonomia. E graças a Deus, nesse tempo eu até conquistei, né, algo próprio, só que eu pude ver que naquele momento isso não me preenchia. E aí, quando eu fiz essa pergunta para o Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E Ele me mostrou, né? E hoje eu pude realmente ver que fazer a vontade de Deus é algo que é muito melhor, né? Então, algo que eu pensava que era melhor para mim, e eu vi que não era, né? E quando o Senhor me chamou, eu dei o meu sim. E hoje eu posso dizer que certamente eu sou muito mais livre do que eu era antes, né? Então, esse amadurecimento também que o Senhor nos dá, né? De acordo com que a gente abre nosso coração para Ele, também nos fortifica, né? Então, eu pude ver, né, o Vitor vindo para a comunidade no começo e eu vi o quanto que ele mudou, né? E eu pude ver o quanto que hoje ele é muito mais livre, né? Então, isso a gente consegue ver muito facilmente no rosto das pessoas, do jeito que se age, do jeito que se veste. Então, tudo a gente consegue ver, né? Quanto uma pessoa ela é de fato livre. Então, para mim, a liberdade é justamente isso, né? Eu fazer a vontade de Deus. Hoje eu não tenho mais nenhuma força, nem mais uma coragem de falar eu vou fazer a minha vontade. Então, para mim é isso. A segunda pergunta que o Cat nos traz é: por que tivemos de ser libertados por Deus? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito interessante. Vocês, o que vocês acham? Bom, essa pergunta ela vai voltar um pouquinho lá no início da nossa história, né? Por que tivemos que ser libertados por Deus? Porque fizemos a nossa vontade, né? Se a gente for voltar lá no início, a gente vai ver que nós fomos induzidos, né, pela serpente a comer o fruto proibido do qual Deus havia falado que era a única árvore que não poderia comer. E o Senhor, Ele falou que não poderia, mas veio a serpente, nos induziu e nós fomos livres de escolher se sim e se não. Então, por que tivemos de ser libertados por Deus? Porque nós falhamos na nossa liberdade. Deus teve que nos libertar porque nós falhamos em usar nossa liberdade. E como até hoje ainda falhamos, né? Nós sabemos do que podemos e não podemos, mas mesmo assim usamos nossa liberdade muitas vezes para o mal, né? E isso vai... Cada um aí na sua casa você pode pensar, né? Com qual objetivo, com qual finalidade eu estou usando minha liberdade? Eu estou usando ela para o bem, para Deus? Ou eu estou usando ela somente para as minhas vontades? Ou eu estou voltando a ser aquele Adão e Eva lá do princípio, quando a serpente nos fez cair no pecado? Meu Deus, e você aí de casa vai comentando no chat. E não se esqueça, vá anotando para você fazer o seu exame de consciência, de saber como você está vivendo essa liberdade. Até porque pode ajudar também numa confissão, né? Então, uma última pergunta que o Cat vai nos trazer hoje é: há alguém que você admira por considerá-la livre? Por exemplo, alguém que é livre para amar os outros, para realizar uma grande obra por servir? Pode responder, Luciana? Então, pra mim, tem até uma pessoa assim, que eu vejo que é muito livre, mas algo que eu vejo é muita liberdade na vida consagrada. E justamente é a minha acompanhadora, né, quem conhece a irmã Catarina dos Círculos Missionários. Nela eu vejo de verdade uma grande liberdade, né? Porque como ela chegou muito nova na comunidade, aos 17 anos, já deu sim a vida consagrada assim, de uma forma tão radical. E hoje ela já está há tanto tempo na comunidade e é como uma mãe mesmo. Então eu vejo muita liberdade nela e foi também o que me fez ver a liberdade na vida consagrada. Eu acho muito bonito como eles deixam tudo no mundo, renunciam a tudo e são livres ao ponto de dar a sua vida a Deus. Então, realmente fizeram a vontade de Deus de uma forma tão virginal, né? Muito bonito. Amém. Então, rezemos, né, para que a irmã Catarina continue com o seu sim e permaneça fielmente na vontade de Deus.
E Mariana, só para completar também tem né, essa pessoa que eu acho que pra gente que é do ano sabático, eu acho que a gente vai sempre tomar muitas pessoas como referência, né, para nos ajudar a alcançar os objetivos que hoje nos é proposto, né. E é engraçado porque quando nós tomamos alguém como referência, muitas das vezes nós vamos nos pensar o que essa pessoa faria nessa situação. E por sabermos quem é a pessoa, como ela é, nós vamos falar, ela não faria isso que eu quero fazer. Então você volta atrás e você pensa, meu Deus, é bom eu continuar no caminho reto. E essa pessoa que eu falo é a irmã Maria Faustina, né? A gente não tem tanta proximidade, bom, ela trabalha numa área ou em outra, mas a liberdade dela em servir a Deus, a liberdade dela de se doar e de formar também, né? Me testemunha muito, e muitas das vezes em que estou em uma situação em que eu penso, eu faço isso ou faço aquilo, né? Me vem na cabeça, muitas vezes a irmã Maria Faustina, e eu falo, bom, eu acho que ela faria isso não porque eu vejo ela como meu exemplo, mas porque eu vejo Cristo nela, né? Então, quando nós temos essa pessoa de referência, nós vemos Cristo na pessoa e nós buscamos fazer o melhor. Então, respondendo a pergunta, para mim, eu tenho sim, e é a irmã Maria Faustina, que é uma das formadoras aqui da casa. E é muito bom mesmo ter esses modelos, né? Porque nós queremos nos configurar a Cristo. Nós vivemos para isso, né? Queremos ser um outro Cristo no mundo com os outros. E ter modelos, pessoas que realmente têm essa liberdade, é muito bom porque nos ajuda a alcançar aquilo que nós queremos. Então, tenha você também um verdadeiro, não um modelo de libertinagem, uma pessoa que está lá fora, que é seu amigo, que vive uma vida totalmente fora da realidade de Deus, mas encontre uma pessoa também de Deus, né, que faça a vontade de Deus, que te ajude a realmente seguir a liberdade. E outra coisa, não é que você vai imitar e que se tornar essa pessoa, mas a partir do momento que a pessoa tem uma união total a Cristo, todos os atos que você vê dessa pessoa, você não vê só a pessoa, mas você vê Cristo na pessoa, e vai aumentar o seu desejo de fazer, não para se tornar ela, mas para se tornar Cristo, como ela transmite. E é por isso que a nossa igreja ela gosta tanto de falar dos santos, né? Então a gente tem esse grande carinho por eles, porque justamente eles foram esse encontro, né, pessoal com Cristo, e quando nós olhamos a Ele, a gente consegue enxergar alguns traços que na nossa vida a gente consegue também colocar, né? Então esse imitar não é a gente se igualar, né? Roubar a identidade do outro e pegar não. Exatamente, mas justamente a gente achar aquele traço de santidade que na nossa personalidade a gente consegue desenvolver. Então é muito interessante também esse amor e esse carinho que nós temos pelos santos. E para a gente finalizar esse programa, né, o programa de hoje, nós temos um desafio especial para você, que nós, junto com o pessoal do YouCat, através do tema da liberdade, nós queremos apresentar para vocês aí de casa. E nós queremos deixar um desafio para vocês aí de casa, né? Seguindo esse tema da liberdade, nós queremos convidar vocês que vocês estabeleçam metas para esse ano. Estabeleçam metas para que vocês se libertem de tudo aquilo que te vicia. O telefone, algo que te afasta de Deus, palavras que não ajudam os outros, palavras que só diminuem. Quais são os seus vícios interiores? Muitos vícios que só vocês aí sabem, só você na clausura do seu quarto sabe que você carrega e sabe que te distancia de Deus. Então você vai fazer uma lista e vai colocar todas as metas esse ano de tudo aquilo que te vicia e tudo aquilo que você não vai mais viver. São as redes sociais, são as pessoas que te afastam de Deus. Nós queremos que vocês façam isso junto com cada um, né? Cada um aqui vai fazer e vai colocar a sua listinha, tudo aquilo que são os meus vícios, tudo aquilo que me tira da verdadeira liberdade de Deus. Então nós queremos saber se vocês aí de casa aceitam esse desafio. Coloca nos comentários, né, Mariana? Olha, estou entrando nesse ponto. Vocês aceitam esse desafio? Bom, Mariana, eu aceito muito bem esse desafio, mas eu não sei se o pessoal de casa estão tão disposto assim, né? Então, para finalizar esse programa, né, vamos ficar todos de pé e relembrar. Não esqueçam do desafio. Façam uma listinha de tudo aquilo que te afasta de Deus e tira a liberdade de vocês. Que sábado que vem nós estaremos de volta, né, com um novo programa às 4 horas da tarde na nossa Web TV, aqui no nosso Desafio YouCat.